Olá, muito bem-vindos. Este é o podcast Kairos, o Tempo de Deus. Queremos cumprimentá-los e aqui transmitir a você, através deste vídeo, uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje me acompanhando aqui, juntamente comigo neste vídeo, meu querido amigo, presbítero José Antônio, da Igreja Assembleia de Deus. Muito bem-vindo, meu querido, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Daniel, muito bom dia. Quero te agradecer por esta oportunidade, agradecer a Deus em primeiro lugar, cumprimentar os nossos irmãos, saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Muito bem, hoje aqui no nosso podcast nós vamos ter uma conversa, um bate-papo muito interessante, né? Nós vamos falar aí sobre Laodiceia, uma das igrejas citadas por João, né? Da grande visão que ele teve. Nós vamos aqui conversar um pouco, descobrir como aplicar também isso nos dias de hoje, né? Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de um minuto da sua atenção. Nós vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus por este momento de estarmos aqui e poder transmitir mais uma parte da palavra de Deus até você. Vamos orar neste momento. Grande Deus e poderoso Pai, diante da Tua presença em que estamos, nós queremos lhe bendizer por essa oportunidade. Te agradecemos, Senhor, por este dia que o Senhor nos permite nos levantarmos e queremos oferecer e consagrar este dia ao Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que será transmitido aqui através da nossa página, que possa alcançar a vida, o coração do ouvinte, Senhor, e que possa ser renovado pelo grande poder da Tua palavra. Nós te bendizemos nesta manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, José Antônio, meu grande amigo José Antônio, me permita aqui só apresentar, né, a tua formação. Tu é formado, tu é bacharel em teologia, né? E hoje uma das partes escolhida por nós aqui é discutir um pouco, conversar um pouco a respeito da interessante igreja de Laodiceia, né? Como que a gente vai entender se esse tempo que foi aplicado lá serve para nós também. Então tudo isso a gente vai conversar um pouco aqui. O texto base, né, eu vou já passar para ti, e tu vai dar início ao texto base da leitura aqui que nós vamos fazer para entrar então neste assunto que é super, hiper, mega importante. Que Deus te abençoe, querido. É muito importante, pastor Daniel, para nós entendermos o que o texto está nos falando, nós conseguirmos compreender o que nesse momento o Senhor Jesus está querendo transmitir para que João transmitisse à igreja do Senhor, né? O texto nos diz assim, ó, em Apocalipse 3,14, nos diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. E ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai
no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Falando um pouquinho, José Antônio, relacionado ao Apocalipse, né? Apocalipse é o livro das revelações, das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, né? Eu pergunto, a Bíblia é recheada de outros livros com outros textos que também fala do fim das coisas, da escatologia? Tem outros livros na Bíblia relacionados ao Apocalipse também, ligado a ele? Sim, pastor Daniel. Sim, porque na grande verdade, se nós olharmos dentro da Escritura Sagrada, o livro que mais fala de Apocalipse é as visões de Daniel, o livro de Daniel. Mas se nós pegarmos a Escritura Sagrada, a palavra apocalíptico, ela vem do quê? Ela quer dizer boa sombra. O livro da revelação. Apocalipto. Vem de eucalipto, de sombra, sombra boa. Ou trazer o que? Revelação é o que? Trazer uma sombra boa, trazer clareza. Então é tirar a sombra ruim e trazer a revelação da Escritura. Se nós olhar e tentar entender e trazer para um contexto escatológico, nós podemos dizer que a partir de Gênesis já aponta para o fim. Nós podemos pegar então a questão até mesmo do casamento. A Bíblia começa com casamento e vai terminar no livro das Revelações com casamento. É o livro da inspiração da palavra de Deus apontando para o fim das coisas. Então, nós podemos ver em Salmos 14, Salmos 22, nós podemos ver em inúmeras passagens da Escritura, não só no livro de Daniel, mas a Escritura sempre apontando para quê? Para o final de tudo, que vai ser o dia que o Senhor Jesus vai vir e retirar a sua igreja da face da terra. Glória a Deus. Dentro deste contexto, né, desse texto que tu leu, há uma carta escrita, né, então, às 7 igrejas da Ásia, uma visão, né, de João, e o texto, todas as igrejas aqui citadas, começa a direção ao anjo da igreja que está nessa igreja, né? Então, fico aqui mais uma pergunta para ti, né? O anjo da igreja pode ser considerado hoje um pastor da igreja, que cuida da igreja? Essa carta era direcionada a isso? Teologicamente, quando nós vamos olhar a introdução do livro de Apocalipse, a partir do capítulo 1, onde começa a visão de João, vai falar das 7 estrelas, vai falar dos castiçais, as 7 estrelas à destra, na mão do Senhor. Teologicamente, o anjo é direcionado ao pastor. Tanto é que ele diz, ao anjo, se nós observarmos o texto, pastor Daniel, nós vamos entender o que Jesus está falando. Jesus, o que é mais interessante, não só no livro da Laodiceia, não só no livro de Apocalipse, tudo que Jesus falou, ele falou expressado na eternidade. Quando Jesus falava por parábolas, Jesus não inventava história. Ele é o princípio, ele é a criação, ele é o Pai da eternidade em Isaías. Então Jesus, ele falava daquilo que ele tinha visto, acompanhado ao lado do Pai. Entendeu? Então quando nós vimos, e o anjo da igreja que está, observe bem, aqui já começa uma revelação espiritual. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Por quê? Porque a igreja estava em Laodiceia. Mas a igreja do Senhor Jesus não era de Laodiceia. Embora que nós olhamos agora, nós vamos ver dentro de um contexto bíblico, que a igreja de Laodiceia foi a igreja que, se nós olhássemos ela, Jesus estava do lado de fora dela. Mas Jesus está ali na porta, está trabalhando para quê? Porque a igreja é do Senhor Jesus. Ele está dizendo, e ao anjo da igreja que está é momento, está é passageiro. Ele faz uma dura crítica a essa igreja. Faz, mas para nós entendermos o que Jesus está falando, por isso é interessante nós conhecermos o que, pastor Daniel? O contexto histórico do que Jesus estava se referindo. Por que Jesus falava a respeito da igreja de Laodiceia, para que naquela linguagem, quando João escrevesse, porque a carta ela chegou até nós, mas ela foi endereçada a quem?
a Laodiceia, para que o anjo da igreja, ou seja, o pastor, expressasse e a igreja entendesse. Aí está uma grande importância de nós podermos fazer primeiro, né, teologicamente, a interpretação do texto. E nós vamos discorrer isso então aqui, Vamos. né? Porque essa dura crítica de que tu não és nem frio nem quente tem algum sentido, né? Sim, então sim. eu vou abrir agora aqui esse momento para que tu possa trazer aí uma bela reflexão e explicação aos nossos ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando aí a respeito da igreja de Laodiceia. Então tá, vamos acompanhar o texto então. Vamos lá. Olha só, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Uma questão espiritual, uma questão momentânea. Por quê? Porque Jesus queria, no dia oportuno, recuperar. Ao anjo que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Quem é testemunha? Testemunha é alguém que acompanha algum fato e de forma ocular, de forma presente. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Isto diz quem? O Amém, aquele que tem o poder de todas as coisas, aquele que tem a última palavra, a palavra da concordância, a palavra final. Se encerra. Aquele que começa e se encerra. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Observa que João 1:1, ele vai dizer o que o próprio João vai testificar, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, que por ele foram feitas todas as coisas. Então, a própria palavra, o princípio da criação de Deus, o haja de Deus, que trouxe a existência. A Bíblia nos diz que pelo poder da palavra, Deus trouxe à existência todas as coisas. João está falando aqui do próprio Cristo. Sim, o princípio da criação. Sim, o princípio da criação. Tu tocou no princípio, e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e ele era Deus. Bereshit bara Elohim. Princípio, criou Deus, e esse criou, ele é o criar a partir do nada. Nós precisamos, pastor Daniel, de uma matéria para poder criarmos alguma coisa. Deus, pelo poder da palavra, por intermédio de Cristo Jesus, ele pelo poder da palavra, ele criou e trouxe à existência aquilo que não tinha. Então é o próprio Cristo falando, aquele que tem poder, aquele que é a testemunha fiel e verdadeira diante do Pai. Diante dessa testemunha não tem ninguém que vai poder se justificar. Amém? É só aquele que vai poder estar justificado já pela palavra de Deus. Então observa o que Jesus está falando. Jesus está dizendo para João: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha o que Jesus vai falar como testemunha fiel e verdadeira. Eu sei as tuas obras. Então essa igreja tinha obras. Essa igreja tinha obras. Eu sei as tuas obras. Ela tinha obras. E isso pode ser relacionado às igrejas do tempo atual, porque também desenvolvem obras. E aí a gente vai perguntar, e as obras dessa igreja de Laodiceia, fazia dela uma igreja verdadeira? Ou tem alguma coisa aqui, essa dura crítica de Jesus a essa igreja, chamada Laodiceia, que desenvolve obras, essa cobrança, ou posso dizer crítica mesmo, né, a essa igreja, não está muito relacionado, porque obras eles fazem, então precisa mais do que isso. Pastor Daniel, olha só, ela tinha obras, Jesus deixa claro, eu sei as tuas obras. Só que em Gálatas 5, nós vamos ver obras da carne e fruto do Espírito. Não é frutos, é fruto. Obra, a carne pratica. Fruto, ele nasce. Obra, a gente faz, a gente produz. O homem pode produzir obras. Agora, frutos é só o Espírito. Então Jesus está dizendo, eu sei as tuas obras. E aqui começa um contexto e uma linguagem que Laodiceia iria entender muito bem. Olha o que ele diz. Que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aqui tu observa que existe
uma forma de Jesus expressar as obras. Jesus diz que essas obras elas não são fria nem quente. Aí nós entramos num contexto geográfico para nós entender a linguagem. Na região onde estava localizada Laodiceia, a água que abastecia esta cidade, na Ásia Menor, ela era proveniente de aquedutos. O que eram aquedutos? Eram canos aéreos que passavam por cima da cidade, tá? E abasteciam, proviam a água para esse lugar. Então, o aqueduto, esses aquedutos eram abastecidos pelo vale do rio Lico. Então, esse aqueduto começava a abastecer, ser extraído na cidade de Colosso. A cidade de Colosso, a água era uma água fria, uma água que todo mundo gostava de chegar em Colosso e matar sua sede. Era uma água que saciava. Quem não gosta de, com sede, tomar uma água fresca, uma água gelada, uma água pura, uma água boa? Então, esse aqueduto, ele até chegar lá Laodiceia, ele também saía de Colosso, ele era proveniente desse vale do rio Lico, passava por Colosso, saía de Colosso, passava por Hierápolis. A água em Hierápolis, ela chegava numa temperatura quente. Era uma água termal, era uma água que era utilizada para terapia, era uma água utilizada na área da saúde. Era uma água que ela produzia tanto a de Colosso para matar a sede, como a de Hierápolis ela produzia para todo tipo de utilidade que uma água quente, principalmente para saúde. Quando essa água chegava em Laodiceia, essa água chegava morna. Essa água ela não prestava para ser consumida, ela não matava a sede. Quem bebia dessa água em Laodiceia sentia ânsia de vômito. Por isso a dura crítica aqui de Jesus a essa igreja, dizendo: vocês não têm serventia, não são frio e não são quente, vocês são morno. São morno. Então há uma dura crítica aqui, são morno, dizendo que não está servindo para nada. As obras que vocês estão desenvolvendo não é nem frio nem quente, vocês são morno. Água morna não serve para nada, então é isso que ele está dizendo. Vocês não matam a sede e nem vocês curam também, porque vocês provocam ânsia de vômitos. Isso aí. É uma dura crítica. Né? Mas nós vamos entender, né, o que mais Jesus está falando. Então, nós precisamos entender esse texto. No momento que nós entendemos esse texto, nós conseguimos entender o que Jesus, qual era a linguagem de Jesus através de João, para que essa igreja pudesse entender as suas próprias obras. E não era só isso também, pastor Daniel. A igreja de Laodiceia dizia: rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta. Porque ela estava num cruzamento, num cruzamento de cidades, numa localização de muita prosperidade. Ela estava bem situada, bem localizada, ela estava no foco do comércio local, da prosperidade. E não só isso, ali tinha as melhores clínicas de óleos e as maiores produções de colírio. As maiores fábricas de roupa de lã estavam ali em Laodiceia. Aparentemente, então, uma igreja rica. E é isso que eles declaram, né? Eles gloriam-se nisso, né? E Jesus disse: vocês declaram: rica eu sou. E de nada tenho falta. De nada tenho falta. Ou seja, eles tinham tudo. Um dia numa ministração eu disse que a igreja de Laodiceia deveria ter até os melhores pregadores. Ela devia ter os melhores congressos. Por quê? Porque ela, aparentemente, porque ela de fato era rica, mas ela era rica na parte financeira, na parte material. Né? E aí o que Jesus está falando? Agora a palavra fica bem dura para ela, né? Sim, uma palavra totalmente de repreensão. Tanto é que se nós pegarmos essa carta da igreja de Laodiceia, eu costumo dizer, o texto áureo é o quê? Eis que estou à porta e bato. É um chamamento de Cristo. É uma oportunidade de Cristo. Né? Tanto é que ele vai mandar com que essa igreja se arrependa. Nós vamos falar sobre isso.
Então ele está dizendo o quê? Assim porque és morno e frio, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, tu não tem identidade. Se tu fosse frio, tu terias uma serventia. Se tu fosse crente, tu curarias. Se tu fosse frio, tu mataria a sede. Mas tu és morna. Tu não mata a sede, tu não cura, tu não faz absolutamente nada para o reino. Fazia para quem? Para si próprio. Era uma igreja, pastor Daniel, que dá para se dizer que o trabalho era para eles, era voltado para eles próprio. Né? Isso, posso trazer um contexto, uma aplicação para o dia de hoje, é o que nós muitas vezes vimos. Jesus está aplicando para essa igreja que a riqueza dela está no quê? Está deixando adereçada para ela que a riqueza dela estava fundamentada nela própria. Né? Hoje nós vimos templos, e não somos contra, porque a gente sabe que o melhor a gente pode colocar na casa de Deus, mas temos que ter o quê? Uma identidade. Não podemos ser uma igreja morna, não podemos aceitar ser uma igreja morna. A nossa riqueza é Cristo Jesus. E aí tu observa que ele diz, ó, como diz rico sou e estou enriquecido e nada tenho falta, Jesus vai começar a dizer o quê? E não sabes. Observa, ela não conhecia o seu estado espiritual. Ela não percebia o seu estado espiritual. E isso é um perigo, isso pode-se dizer que é uma fase eminente de uma apostasia já naquela época, dentro desta igreja. E não sabes, ou seja, ela estava desapercebida. Ela estava focada, quem sabe, na liturgia, ela estava focada, quem sabe, na religiosidade, quem sabe ela não estava focada no templo, nas coisas do templo. Mas ele diz, não sabes que és um desgraçado. A palavra des é um prefixo. É não. É uma palavra, se não me falha a memória, latina, que quer dizer não. Ou seja, desprovido da graça. Sem graça. Sem graça. Não adianta nós procurarmos palavra. E se é uma igreja sem graça, o que é a graça? A graça é o favor imerecido. A graça é o chariz de Deus. É aquilo que nós não merecíamos e recebemos. Vocês não alcançaram a graça, é isso que Jesus está dizendo. Vocês são, que és um desgraçado, ou seja, desprovido da graça. Nós vamos ver, pastor Daniel, que Jesus está do lado de fora. Eu vou falar sobre... Nós vamos chegar no texto da porta, que é um texto que é onde nós vamos aplicar. Então, aqui nós estamos fazendo o quê? Uma interpretação para nós chegarmos numa aplicação. Ó, és um desgraçado e miserável, ou seja, ela dizia que era rica, e de fato era rica, materialmente, e talvez até com obras, mas Jesus vai dizer que ela é miserável. Ou seja, a riqueza dela era passageira, não estava focado naquilo que realmente trazia a luz, a vida para a igreja, porque a igreja, Daniel, a igreja, na verdade, ela não é um lugar aonde nós vamos esboçar as riquezas. Nós vamos demonstrar, nós temos que demonstrar a maior riqueza é a glória de Deus, foi o tesouro em Cristo Jesus que nos foi revelado. Talvez a gente possa relacionar isso, José Antônio, hoje, em grandes investimentos de grandes templos, e aqui, eu sempre disse aqui no podcast, né? Não é crítica, mas a gente fala a verdade da palavra. Hoje algumas pessoas se firmam em templos luxuosos, em grandes estruturas, enquanto o principal templo está sendo deixado de lado, está sendo deixado para trás, né? Que é as vidas que vão perecendo e o homem se preocupando exatamente em demonstração de riqueza, né? De parte estrutural, financeira, enquanto na maior riqueza é o que Jesus está dizendo aqui que essa igreja precisaria e ela não está tendo, né? Pastor Daniel, Jesus é claro, miserável e pobre. E pobre. Por quê? Porque era uma igreja que estava focada nas coisas da terra. Ó, porque diz, rico sou e de nada tenho falta. Era uma igreja que estava focada na riqueza e nas suas coisas terrenas. E Jesus vai dizer o quê? Não sabes que és um desgraçado e miserável?
e pobre, e cego e nu. Jesus está dizendo que ela, além de ser pobre, está desprovida da graça e miserável, ela é cega e nua. Lembra que nós falamos no contexto que as melhores clínicas de olhos, as maiores fábricas de colírio. Por isso que Jesus vai dizer, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Olha só para tu ver, pastor Daniel. Porque essas coisas da terra passarão. Em Mateus 6, Jesus vai dizer, né? Não ajuntais tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e o ladrão rouba e migra. Mas ajuntai para vós tesouro onde? No céu. No céu. Então Jesus está dizendo, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Naquele dia as obras serão provadas pelo fogo. Naquele dia as obras vão mostrar se elas de fato foram verdadeiras. Por quê? Porque o fogo, Daniel, o fogo, o ouro provado no fogo, ele prova se o ouro é bom, se o ouro é puro, se o ouro é fino. Se ele for falsificado, ele não subside, ele não permanece. Então Jesus está dizendo que aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Olha só, porque tu não és rica. Tudo que tu tem é passageiro. Tudo que tu tens é perecível. Tudo que tu tens é transitório. Olha o que Jesus está falando para essa igreja. Mas compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça. Ou seja, ouro provado no fogo naquele grande dia, aonde a tua obra vai ser firme e vai ser permanente. Lembra que Jesus disse, conheço as tuas obras, no início da carta. Então Jesus aqui está falando de obras, que te enriqueças e vestes brancas, ou seja, vestes de santidade. Hebreus 12, 14 vai dizer o quê? Sede santos, porque eu sou santo. E sem santidade o homem não verá a Deus. Jesus está falando das obras, da santificação dessa igreja, do revestimento. E vejas bem, tinha grandes fábricas de roupas de lã. As maiores fábricas de roupa da época estavam centralizadas em Laodiceia. Mas Laodiceia tinha fábrica de roupa, as melhores fábricas de roupa, mas era nua espiritualmente. Jesus está pegando todo o contexto da região para que todos pudessem entender a linguagem. Entendi. Isso é interessante, né? A forma Sim. que ele traz, Sim. E até para nós também poder fazer a explicação. A aplicação hoje é interessante, a explicação. Da né? palavra, da palavra. Então, olha só, Jesus está falando o quê? Da vestimenta, da tua nudez. Quando fala de nudez, pastor Israel, a Bíblia fala de nudez, a Bíblia está falando, pastor Daniel, está falando do quê? De pecado, de exposição de pecado. O profeta Isaías teve que andar, segundo uma parte do seu corpo exposta, nua, para expor o pecado da nação. Quando a Bíblia está falando de nudez, está falando de pecado. Está falando de vergonha, né? E aí ele diz, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. As maiores fábricas de colírio estavam localizadas em Laodiceia. As maiores clínicas de olhos, os maiores oftalmos estavam em Laodiceia. Mas era uma igreja cega. Tu observa que Jesus está dizendo que tudo que vocês têm está embasado na terra. Estão apegados às coisas terrenas, às coisas terrenas. Aí o que me chama a atenção, pastor Daniel, é que nós agora já falamos sobre esse contexto, sobre o que Jesus realmente estava falando. Jesus, ele é tão maravilhoso que nós vemos a situação decadente que estava vivendo Laodiceia. Jesus não abandonou Laodiceia. Jesus não descartou Laodiceia. Jesus agora ele começa o quê? Depois de falar da condição de Laodiceia, ele começa a aconselhar, ele começa a mostrar um caminho para Laodiceia. Isso aqui é tão interessante, pastor Daniel, que isso aqui é uma aplicação para os nossos dias de hoje, como eu gostaria que isso aqui alcançasse o coração, principalmente daqueles que estão na frente de um trabalho, daqueles que são responsáveis por rebanho,
que tenham consciência que o rebanho é do Senhor Jesus. Tu observa que a carta está endereçada a quem? Ao anjo. Qual é a missão de um anjo quando nós olhamos na Bíblia? Se nós formos para o Salmo 91, o anjo, ele acampa, ele protege, ele cuida, ele defende. Se nós olharmos a palavra pastor, como teologicamente é o pastor da igreja, vem do ra no hebraico, que quer dizer o quê? Cuidar, alimentar, curar e direcionar. Para quem? É para Cristo. É para Cristo, né? E aí Jesus aqui, ele começa o quê? A aconselhar. Ele começa primeiro a falar, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Jesus está expressando no meio de tanta dificuldade, no meio de tanta mornidão, Jesus está expressando o amor no meio de uma correção. Porque o não de Deus para nós, Daniel, eu costumo dizer isso, é vida. O não de Deus para nós, ele é vida. Ele nos produz vida. Tu imagina, pastor Daniel, se Deus fosse como um pai, como nós somos, tudo é assim. Quantas coisas nós acabamos cedendo por amor, mas são prejudicial. Essa é uma grande verdade e eu sempre digo que a gente precisa, nós como seres humanos precisamos aprender a dizer não e a ouvir não também, né? Sim. Porque às vezes nós fomos acostumados a só ouvir o sim, né? Sim, 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 e quando a gente ouve um não, a gente se desespera. E algumas vezes Deus vai ter que dizer não pra gente e esse não é Deus trabalhando e nos forjando, né? E algumas vezes, na grande verdade, na maioria das vezes, mas toda vez que nós recebemos um não, ainda que naquele momento nos fira, na frente nós percebemos que aquele não de Deus era o melhor para nós, né? Nós podemos ver que no começo da Bíblia já começou o não. Não. Isso aí. Não tocarás, não comerás. Desde porque o princípio. O dia que dela comer, certamente morrerás e não viverás. Tu observa aqui, Daniel, que o primeiro não foi para que mantesse a vida. Na desobediência daquilo que foi o primeiro não, entrou a morte. Então o não de Deus, ele nos produz vida. E aí ele diz assim, ó, eu repreendo e castigo a todos, não tem exceção, é todos. Todos quanto amam. E quem é esse que Jesus ama? João 3,16, o centro áureo do Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu o seu único filho, filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu por quê? Porque amou. E olha só, eu amo esse texto porque ele diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou voluntariamente. Jesus disse, ninguém tem poder para me tirar, eu tenho poder para dar e tomar de volta. Estava falando da própria vida, da sua entrega. E tu observa, o pastor Daniel, que é por amor, é a todos. Jesus entregou o seu filho por todos. Foi resgate da humanidade. Deus não entregou por exceção. E aqui já fica uma deixa para o nosso ouvinte que está ouvindo a palavra nesse momento, que vai estar assistindo esse vídeo, que o amor de Deus, ele foi tão grande que entregou o Filho. Para todos aquele que nele crê, é todos, é sem exceção, mas tem uma condição, é todos que nele crê. A palavra crê, pastor Daniel, o original dela quer dizer entregar-se por inteiro, confiar sem questionar. Então é a todo aquele que nele crê não pereça, vírgula, mas tenha a vida eterna. Então o perecer vem antes da vida. E esse original também quer dizer o quê? Esse perecer quer dizer estar uma eternidade separada de Deus, num lugar de sofrimento eterno e com a consciência ativa. Então Deus deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, que se confiar nele, que se entregar por inteiro, que não questionar, não passar uma eternidade separada de Deus, num lugar de sofrimento, mas que tenha o quê? A vida eterna.
Agora, interessante aqui, presbítero José Antônio, é que quando Jesus está falando aqui com essa igreja de Laodiceia, nessa parte, o texto diz, eu amo e por isso eu repreendo. Né? Então, ele diz ser zeloso e arrepende-se. Se ama, quem ama não é aquele que somente diz, não, pode, eu te aprovo tudo, pode fazer tudo que tu quiser porque eu te amo. Então, esse amor dele aqui é intenso, ao ponto dele dizer assim, ó, por eu amar eu preciso te dizer, arrepende-te. Arrepende-te. O livro do profeta Jeremias vai dizer que ai daquele que diz paz, paz em tempo de guerra. Na verdade, o Evangelho é uma batalha constante. Por isso que Paulo vai dizer na sua carta ao Éfeso o que? Revestíveis, pois, do poder de Deus, na força do seu poder. Né? E vai ali, ele vai falar o que? Das armaduras. Quem é que usa armadura? Soldado. O Evangelho é renúncia diária, é batalha diária. Por que, Daniel, que muitas das vezes nós achamos que depois que nós nos convertemos, as coisas nos tornam difíceis? O que é converter? Tu é um instrutor de trânsito. Quando tu está indo por um caminho, tu diz... Mudar a direção. Mudar a direção. Então, o que é um convertido? É alguém que mudou de fato a direção. E se tu mudou a direção, agora tu anda na contrariedade do mundo. Tu anda na contrariedade das coisas da terra. Tu mudou a direção. Antes tu tinha um caminho. Tu conheceu Cristo nesse caminho, Cristo se revelou na tua vida e agora tu mudou a direção. Então tu anda contra as coisas desse mundo. E andar contra, tu imagina um carro numa via, andando contra a dificuldade que é, entendeu? Então é disso que Cristo está falando. E ele vai dizer assim, ó, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso. O que é esse zelo? Esse zelo é o cuidado. Esse zelo, ele é um cuidado, ser zeloso. Cuida daquilo que eu te entreguei. Cuida daquilo que eu confiei nas tuas mãos. Cuida. A Bíblia chega a dizer de tudo que se deve guardar. Guarda o coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Para a vida. Então guarda aquilo que Deus te deu. Ser zeloso e arrepende-te do quê? Das obras. Está dizendo para a igreja de Laodiceia, arrepende-te das tuas obras. Vamos nos encaminhando para a aplicação, então, que chega aí no verso 20, né? Eu acho que é uma das partes que é super interessante a gente fazer essa aplicação. Então. Sim. Depois de todo esse contexto histórico que Jesus pega para apresentar a situação de Laodiceia, o estado espiritual de Laodiceia, no que Laodiceia estava se apoiando, se estribando, que não eram as riquezas, vamos aplicar. Não eram os templos luxuosos, não eram os ar-condicionados, os púlpitos caros. Não que eu esteja aqui fazendo uma apologia contrária a isso. Não. É que isso não pode ser o centro. Isso não pode ser o que nos mantém ali. A essência é que tem que nos atrair. É Cristo. Por quê? Porque Ele é o foco. Ele é o autor e o consumador da fé. Então, pastor Daniel, olha só, no texto que nós chegamos, aí ele vai dizer, eis que estou à porta e bato. Depois de toda essa correção, depois de toda essa instrução, depois de todo esse conselho, que cumpres ouro de mim, ou seja, fundamenta as tuas obras em mim, usa o meu colírio, ou seja, pega a visão do céu, vestes de santidade, ou seja, como é que vai se cobrir? Oração, palavra, jejum, vigilância, obediência. Daniel, eu quero aqui, antes de entrar na aplicação, o que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos mostra sempre a obediência. Não é o quanto eu conheço, é o quanto eu obedeço. Porque se fosse assim, o leigo não seria salvo. É se tu pratica. Jesus vai dizer para os judeus, em certa feita, em João, capítulo 8, se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, sereis meus discípulos. Ou seja, se eu digo que sou discípulo, mas a palavra não está em mim, eu não sou discípulo verdadeiro. Né? Então ele vai dizer assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta. Aqui está o quê? Está uma direção de Jesus e uma atitude da igreja. Ó, eis que estou à porta e bato. Presta atenção, pastor Daniel. Quando eu meditava nesse texto, e eu venho meditando há algum tempo, Jesus, em João 10:9, ele diz: eu sou a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, está em João 10:9, né? Eu sou a porta. Se alguém, tu vê que sempre, pastor Daniel, deixa eu ir aqui no texto de João, ó, João 10:9. Ó, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Tu vê que Jesus é a porta, sem exceção para todos que entrar, mas tem que entrar, é uma atitude tomada. É pessoal. Agora é importante frisar aqui, né, que se ele está batendo na porta para entrar, é porque ele está do lado de fora dessa Exatamente, igreja. eu vou chegar aqui agora, ó. Tu quer ver? Ó, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Se alguém entrar pela porta, aqui em João 10:9 ele é a porta, ele está falando que ele é o bom pastor, ele está referindo-se a um curral, aquele que abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, seguem. Então, ó, entrará e sairá. Salvar-se-á, entrará e sairá. Vai ter salvação e libertação. Só entra e sai quem é liberto. Quem está preso, ele não entra e não sai. Aqui está falando de libertação. E achará pastagem. Olha só, pastagem, pasto na Bíblia tem dois significados muito importantes. No Salmo 23 ele é descanso. Mas em João 10:9 ele é alimento. Glória a Deus. É forte, né? Isso aí. É linda a palavra, né? Eu sinto a alegria da palavra. Então tu observa que nós vamos entrar no contexto onde Jesus está batendo na porta. Então se João 10:9 ele é a porta da salvação, a porta da libertação, a porta do descanso, a porta do alimento, aleluia. Tu vai observar que numa dessas igrejas, ele disse aqui, ó, a Filadélfia: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Olha só o que ele vai dizer. E ninguém pode fechar. Porta é lugar de entrada, é lugar de saída, mas porta também, ela é provisão, ela é escape. Então, em João 10:9 ele é a porta. Na Filadélfia, ele deixa uma porta. E na igreja de Laodiceia, ele está do lado de fora da porta, sendo ele o propósito da igreja. Quantos têm deixado Jesus de fora da porta? Grandes congressos. Não estou de maneira nenhuma aproveitando o meu espaço. Amo os congressos. A gente gosta. O povo de Deus é povo de festa e glória a Deus por isso. Mas Jesus tem que ser a essência. Muitas vezes ele fica do lado de fora. Fica do lado de fora. Nós vamos olhar, pastor Daniel, a Bíblia ela se explica por si só e a gente começa a falar da palavra e ela é linda. Em João 5 ali no tanque de Betesda, tu vai ver que é uma festa entre os judeus e é uma festa das primícias. Aquela festa, se nós formos ver, ela é a festa das primícias, onde o povo pegava o primeiro da colheita, ia lá e oferecia a Deus. E o que Jesus faz tendo festa? Ele desce e vai no tanque de Betesda, ele não vai na festa. Quando eu leio esse texto, eu vejo que naquela época a religiosidade era tão grande, é uma festa que o próprio Verbo encarnado ele não está presente. E aquela festa era para Deus. E o que ele faz naquele momento? Ele desce ao tanque de Betesda, que quer dizer casa da misericórdia. Se a festa não for para a glória de Deus e por misericórdia também das nossas vidas, se não for para glorificar o nome do Senhor, Jesus não está. Não é tudo que é festa que Jesus está presente, porque, pastor Daniel, em Mateus 18, 20, Jesus vai dizer, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. 2 na numerologia bíblica é o número da comunhão. Aí nós vamos lá em Efésios 4,
Versículo 3, se não me falha a memória. Mantendo a unidade da fé pelo vínculo da paz, que é o vínculo do Espírito. Efésios 4, versículo 3. Que o que mantém a unidade da igreja é o vínculo da paz. Por que Jesus em Mateus 18 está dizendo onde tiver 2 ou 3? Quando tu está no teu trabalho sozinho, Jesus não está contigo? Sim. Ele está falando o quê? Em 2 ou 3 eu estarei no meio, porque o motivo da reunião tem que glorificar o nome dele. Tem reunião, reunidos ele ainda vai dizer, que não glorifica o nome dele. Então ele está dizendo, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu, ele tem que ser o centro. E Laodiceia não estava focada em Jesus. Ela dizia no seu coração, estou rica, não tenho falta de nada. E a testemunha fiel e verdadeira estava olhando e dizendo, a tua produção é morna, dá vontade de vomitar. Tu tens tudo, mas tu não tens nada. O que tu tens perece. O que tu tens é passageiro, o que tu tens é transitório. E é aí que eu trago uma aplicação para o dia de hoje. Jesus estava do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, ou seja, aqui eu acho tão lindo, pastor Daniel, que é onde nós vamos ver que é onde tiver um remanescente. Se alguém abrir a porta, eu cearei com ele, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, ou seja, no meio de tanta dificuldade, no meio de tanta apostasia, eu vejo que aonde tiver alguém que ora, que busca, que pratica os princípios da palavra. Pastor Daniel, hoje praticar os princípios da palavra, meu amado irmão, nós estamos vivendo um tempo que até mesmo dentro do Evangelho, quando eu digo do Evangelho, eu falo do povo que pratica as palavras de Jesus, o Evangelho genuíno de Cristo, o Evangelho que Jesus ensinou. Às vezes parece fora de contexto, fora de moda. Tem lugares que se tu pregar e tu falar a santidade, se tu pregar a palavra, as pessoas não aceitam a palavra. A palavra parece amarga. É verdade ou não é? Verdade. Então Jesus ele está do lado de fora. Numa igreja a porta é a provisão para Filadélfia. Em João 10:9 é a salvação, é o alimento, é a libertação. E agora aqui o Senhor Jesus ele está do lado de fora. E ele diz aqui, ó, eis que estou à porta e bato. Só bate quem está do lado de fora. Se alguém ouvir a minha voz, a igreja estava surda espiritualmente. Tinha tudo, mas não tinha nada. Sem ouvir a voz de Deus. Sem ouvir a voz. E quem é a voz? Romanos 10:17, se não me falha a memória, vai dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Quem é a palavra, o princípio da criação? Não é só ouvir. Por isso que a gente escuta muito o ditado de lata vazia. Não é só ouvir a palavra, é ouvir pela palavra. Tu tem que discernir a voz de Cristo. Tu tens que ouvir a voz de Cristo por intermédio da palavra. Por que Deuteronômio 28 vai dizer se atentamente ouvires e obedecer? A palavra ouvir quer dizer chamar. E ela tem 3 bases, 3 pilares importantíssimos. Que é o quê? Primeiro passo, escutar. Segundo, entender, ou seja, processar o que se escutou. E o terceiro, obedecer. A palavra ouvir, ela tem 3 pilares. Escutar, entender e obedecer. Então ele diz assim, ó, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, uma atitude, aí Jesus vai dizer o quê? Entrarei em sua casa e cearei com ele. E cearei com ele, e com ele cearei, E ele comigo. e ele comigo. Comunhão. Glória a Deus. E aí quando chega no verso 21, a promessa. Aqui é a grande promessa. Glória a Deus. De quem vencer. De quem vencer. Daniel, aqui parece algo egoísta, mas não é. Por isso que a salvação, ó, a gente pode ver que ela é algo individual, mas não egocêntrico. Por que ela é individual? Eu dependo da cruz e dependo de Cristo.
e dependo do que eu vou seguir, do que eu vou praticar e do que eu vou ouvir. No como vai ser a minha aplicação. Ela não depende do irmão, ela não depende da irmã. Ela depende de uma vida peculiar, embasada na palavra, no temor do Senhor. No temor do Senhor. Glória a Deus. Presbítero José, já se caminhando aqui para finalizar, depois da promessa que ele deixa a igreja de Laodiceia, e isso pode se aplicar a nós também, né, como todo o contexto, é claro, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Promessa gloriosa. E olha só que interessante. Quando ele diz, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono, ao que vencer o quê? Ao que vencer, Daniel, praticamente a si próprio, porque o resto, Jesus já venceu por nós. Glória a Deus. Em João 16:31, se não me falha a memória, Jesus vai dizer, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. E olha o que ele vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que ele está dizendo para os discípulos? Ele está dando as últimas instruções para os discípulos, antes da ascensão. Ele está dizendo que ele já fez tudo. Ele já venceu. O que eu preciso? Caminhar na luz das Escrituras. E aqui fica de praxe, né, como para todas as igrejas que ele escreveu da Ásia, o verso final aqui, que é o 22 desse contexto, ele vai dizer, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às igrejas. Isso aqui também tem uma aplicação, para nós encerrar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito. Nós temos que cuidar. Não é os espíritos. É ser sensível à voz do Espírito. E qual é o fruto para a sensibilidade? Quebrantamento, submissão à palavra, obediência. Está me entendendo? A sensibilidade não vem por acaso. O pastor Daniel, a palavra diz que o temor do Senhor, Princípio da sabedoria. E a sabedoria é apartar-se do mal. Esse princípio é a base pilar. Como esse prédio aqui tem um princípio dele, foi a base, o alicerce. Então, todo aquele que tem temor, tu quer saber se uma pessoa tem temor de Deus de verdade? É se ela brinca com as coisas da palavra. É como ela se refere, como ela se porta diante da palavra. Como é que ela absorve a palavra? Não tem como ter temor de Deus e não ter temor da palavra dele. Como que a gente vive diante da palavra? E aí vai dizer, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, é o Espírito de Deus. Paulo vai adverter isso lá no livro de 2 Timóteo, se não me falha a memória, capítulo 3, que no finais dos tempos, o quê? Darão ouvidos a espíritos enganadores. Então aqui fica, pastor Daniel, um resumo total daquilo que Jesus estava falando, da correção que Jesus estava trazendo, mas Jesus trouxe uma direção. Glória a Deus. Eu quero aqui te agradecer, né, por estar aqui comigo neste vídeo, que será transmitido então a todos os nossos ouvintes e a você, aos nossos seguidores, aqueles que nos acompanham. Este é mais um vídeo do podcast Kairos, que você possa ser alcançado por todo esse contexto. Observe as suas obras e a gente encerra aqui, né, dizendo muito obrigado a ti, agradecendo também aos seguidores e deixando aqui o verso 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe.